Então vamos lá, né? Saudações verdes para você. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo certo? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E vamos lá então, falar do que? De Palmeiras, né? Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras 2, Botafogo 1 no Allianz Parque. Mas primeiro, cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dá uma justificativa aqui, fiquei um tempo sem fazer uns vídeos aí. Eu lembro que o último vídeo que eu fiz foi até um shorts, né? Quando o Palmeiras bateu na cara dos coitados lá em Itaquera. E aí eu fiz um short, né? Tirando um barato e tal. E de lá pra cá já não fiz mais vídeo. Já faz mais de um mês mais ou menos que eu não apareço aqui pra trocar uma ideia. Falar um pouco do jogo do Palmeiras aí, do pós-jogo e tal, das entrevistas do Abel, né? Mas agora nós estamos de volta. Era um probleminha de saúde com meu pai, mas ele já está se recuperando. E a gente vai voltar a trazer um conteúdo aqui. Lembrando que a ideia é o quê? Falar dos jogos, né? Ver o jogo, assistir, aí aqui eu venho, comento, a gente troca uma ideia, falo meu ponto de vista, tento ver o de vocês aí no comentário e vamos ver como é que vai ficar. Dito isto, cara, considere se inscrever no nosso canal, sabe? Deixa o like aí, ativa o sininho de notificações, faz um comentário, só para o vídeo também dar uma bombada. Deixa a sua opinião aí, ver como é que vai ficar. Fala se você achou bom, se você achou ruim. Se você não é palmeirense, é muito bem-vindo. Aí vamos tirar uma zoeira, não tem problema nenhum, beleza? Então, vamos pro jogo então. Palmeiras 2, Botafogo 1, cara, no Allianz Parque. Bom, sempre começo falando da escalação. Gostei da escalação. Achei que foi uma. Acho que o Abel está ainda tentando encontrar um time titular. Ele fala muito sobre a questão do cansaço, da gestão de energia e tal, e eu acho isso muito importante. Ele falou isso também no final de semana, jogo contra o Mirassol, aquele 1-0 foi ali difícil, o Palmeiras teve que resistir ali, que o Mirassol, sabe, veio para buscar um empate. No final do jogo, ele, o Palmeiras teve que resistir, resistiu bem. Acho que também existe mérito quando você consegue resistir à pressão do adversário. Então, a escalação achei boa, né? Deu o padrão ali, Carlos Miguel, Murilo Gomes. Eu, particularmente, prefiro o Giai, né? Acho que ele e o Kevin, já falei, se equivalem ali, algumas coisas positivas e negativas para um para outro. Mas eu ainda prefiro o Giai, acho que ele pode vir a ser um jogador melhor que o Kelvin, né? Mais completo. Então, eu gosto do Giai e tenho gostado do Arthur na lateral esquerda, né? O Abel fala muito que o nível dos três, assim, claro que o Piquerez sempre vai destoar um pouquinho, mas entre o Jefité e o Arthur, até agora que eu acabei de assistir a entrevista do Abel, ele falou que os dois ali estão no mesmo nível, mas eu acho que ainda vale a pena insistir ainda no Arthur, né? Que é um da base, né? Um moleque mais novo. Eu acredito que ele vai ficar um pouco na frente do Jefité. E o Piquerez é o titular absoluto, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas o Abel já falou, o Piquerez tem um problema de lesão, né, na coxa, ele não se recuperou totalmente, então ele está tentando poupar um pouco o Piquerez. E aí, meio campo a gente já sabe, né, Marlon Freitas e Andreas Pereira, eu acho que é uma boa dupla de meio-campistas, são bons jogadores, né, acima da média um pouco, principalmente aqui no Brasil, né, mas principalmente o Andreas Pereira, acho que tem uma visão de jogo um pouco melhor. E aí ele entrou ali com três, né, Arias, Alan e o Maurício no meio, e só o Flaco Lopes lá na frente, que o Flaco Lopes tem uma grande fase, né, cara? Eu acredito que ele ainda vai ajudar bastante o Palmeiras nessa temporada. Se ele não for embora, né? Se ele for convocado para a Copa do Mundo, é bem provável que ele vai embora no meio do ano, mas se ele não for, acho que ele vai ajudar bastante o Palmeiras. E lembrando que o Vitor Roque tá voltando de lesão, né? Mais uma vez o Abel na entrevista falou sobre isso aí, que ele ali aquele último jogo contra o Novo Horizontino, né, foi muito desgastante para o time inteiro, né? E o Vitor Roque foi um daqueles que ele e o Murilo foi um daqueles jogadores que acabou, né, sofrendo um pouco mais. Então o Vitor Roque estava voltando, ficou no banco de reservas. E eu achei legal, a escalação muito boa, né? O Palmeiras voltando a jogar no Allianz. É muito bom, dá pra ver que o gramado tá ok, tá legal pra caramba, né? A torcida tem comparecido, eu achei isso muito legal. E falando um pouco sobre o jogo, né? No comecinho do jogo, o Palmeiras tomou um susto ali já, 2 minutos mais ou menos, né? O Botafogo roubou uma bola na lateral esquerda, cruzou ali quase que o cara faz um gol logo no comecinho do jogo. E eu penso assim, caras, eu não sei assim vocês, né? Mas eu penso que não vai ter jogo fácil. Não vai. Às vezes você vai tornar o jogo um pouco mais fácil, vai conseguir ser eficiente, eficaz nas suas transições, tal, nas finalizações, mas eu acredito que não vai ter jogo fácil, principalmente
ainda nós estamos no começo da temporada, né? Muito se fala sobre cansaço, fadiga, mas aqui no Brasil é fogo, você não tem pré-temporada, então eu acredito que a gente não vai ter jogo fácil. E no começo do jogo, o Botafogo, né, teve essa chance aí, e eles estavam marcando bem a saída do Palmeiras, né? Eu não sei, cara. Eu confio muito no trabalho do Abel e na diretoria, assim, na comissão técnica, né? O Abel, o João Martins, o Castanheira, até o Cebola ajuda ali e tal. Eu acredito bastante na comissão técnica. Então, eu penso que o Palmeiras, ele. A maneira com que o Palmeiras joga, ela é pensada. Então, no começo do jogo, o Palmeiras ficou um pouco assim, esperando o Botafogo, né? E no primeiro contra-ataque, né? Uma roubada de bola ali, no primeiro contra-ataque, o Palmeiras fez um gol. Né? O Arias lançou pro Flaco Lopes ali na saída ali na esquerda, né? Praticamente quase chegando na linha de fundo. E ele tocou para dentro da área e o Andrés Pereira chegou e finalizou, né? A bola desviou no Alan. E o gol até foi dado pro Alan, mas a finalização foi do Andrés Pereira. E você vê, cara, que o Palmeiras tem uma transição rápida, né? Principalmente jogando no Allianz Parque. Então, analisando o primeiro tempo, eu acredito que foi isso mesmo. O Palmeiras esperou o Botafogo. E o Botafogo marcou em cima, marcou a saída de bola e o Palmeiras conseguiu sair ali, roubou a bola e no primeiro contra-ataque fez 1-0. O jogo no primeiro tempo foi um pouco mais amarrado, né? Acho que como eu falei, né? Acho que não vai ter jogo fácil, cara. E claro que o Botafogo praticamente não finalizou no primeiro tempo. Mas ele marcou assim bastante a saída de bola do Palmeiras. E o Palmeiras ainda algumas decisões erradas no ataque, sabe? Muito meio não é afobação no que é a palavra que eu queria usar, mas eles com um pouco de impaciência. Se caprichasse um pouco mais, o Palmeiras conseguia mais jogadas assim de perigo no primeiro tempo. Que não teve muitas também, né? Alguns escanteios, uma jogada de bola parada ali que infelizmente estava impedido, mas é isso aí. Né? Eu penso que não vai ter jogo fácil. E as transições do Palmeiras estavam acontecendo, tanto que numa delas, no final do primeiro tempo, a gente viu a expulsão, né, do jogador do Botafogo, que quando eu vi o lance até falei, acho que não vai expulsar não, porque estava fora da área, né, mas depois quando mostra o replay, via-se claramente que o Arias ia sair na cara do gol. Então, na minha opinião, ali era uma chance clara e manifesta de gol, então o vermelho ficou correto na minha opinião, né. E também teve um lance que o Botafogo ficou pedindo ali um pênalti, mas até o Jai até faz a falta. Até falei, pô, caramba, acho que vai ser pênalti, porque ele realmente faz a falta. Mas depois numa câmera lá mostrou que o toque foi fora da área. Então, fora da área, segundo a regra, né, o VAR não pode interferir. Então, foi fora da área. Então, acho que o Botafogo reclamou, porque realmente foi falta, mas o VAR não podia fazer nada. Não foi pênalti, não. Então acho que ficou ali uma reclamação ali, mas nada que o VAR pudesse fazer. Acho que foi um erro do juiz mesmo que não percebeu a falta do Giai. E o primeiro jogo foi assim, cara, foi bem assim equilibrado, né? O primeiro tempo foi bastante equilibrado. Acho que o Botafogo marcou bem, o Palmeiras teve boas transições no contra-ataque, mas algumas tomadas de decisão, alguns, sabe, cruzamento, passe, principalmente do meio de campo assim para frente, né? Intermediária da defesa do Botafogo, o Palmeiras não conseguia tomar as melhores decisões. E aí voltou para o segundo tempo, né? Mesmo time, só que o Palmeiras com um a mais já. E logo ali no mesmo esquema, né, mano? Uma bola que o Palmeiras roubou, aí acabou afastando, né, da sua defesa e na briga lá, né? Brigou o Arias e brigou depois o Andreas Pereira. A bola acabou sobrando para o próprio Arias e ele carregou um pouco e acabou ali abrindo espaço e fez um gol, né? O primeiro gol do Arias. O Arias, para mim, fez uma grande partida, né? Ele estava no lance da expulsão, ele conduzia a bola com inteligência, parece ser um jogador assim bastante completo mesmo. Ele se dedica até na marcação bastante, cara, e tem uma boa visão de jogo, é bem inteligente o Arias, perdão. E ele acho que essa temporada o Palmeiras ele vai ser muito assim útil assim pro Palmeiras, porque é um grande jogador e como eu falo, né? No Brasil a média é meio para baixo, né? A média, né, tipo assim, o futebol brasileiro de qualidade é da média para baixo, né, da média para cima. Então, jogadores como o John Arias, eles com certeza se sobressaem. Acho que vai ser muito bom, vai ser muito útil na temporada do Palmeiras.
E aí, meu, a gente vê que o Palmeiras fez, né, um 2-0. E logo depois de uma jogada ali praticamente individual do Danilo, né, fez uma tabela. Ele é bom jogador, né? Nunca. A gente sabe que ele é bom jogador, né? Fez uma tabela ali, conseguiu, no lance também contando um pouco com a sorte. A bola sobrou, ele finalizou e fez, né? Independentemente de eu ter contado com a sorte ou não, teve a chance, ele fez. Ele é bom jogador, cara. Eu não sei se o Palmeiras vai realmente tentar trazer ele. Ele não quis voltar, né? O pessoal às vezes não consegue entender que ele não quis voltar para o Palmeiras. Não sei porquê, se era por questão de salário, mas ele não quis voltar. Ele voltou pro Botafogo, né? Ah, mas o Palmeiras não quis. Não, o Palmeiras tentou, Danilo, mas aí não se acertaram. Não se acertaram, ele não quis voltar, ele foi pro Botafogo. Mas parece que dessa vez há uma grande chance dele vir pro Palmeiras agora. E essas coisas, meu, eu sou a favor da diretoria, tá? Acho que não tem que ficar insistindo mesmo, não. Quando não quer voltar, o jogador que era daqui, foi assim com o Scarpa, não quis voltar e tá tudo certo. Não quis voltar, não quer, vai para outro time, pra mim tá tudo certo. E dessa vez, se o Palmeiras, se ele quiser voltar pro Palmeiras, aí ele volta e também vai jogar, vai acrescentar, porque ele é bom jogador, também acima da média aqui no Brasil. E aí o Palmeiras, né, mano, até tava vendo a transmissão, até comentei aqui em casa que o Palmeiras não tinha que ir para cima, não. Acho que o Palmeiras tinha que aproveitar que estava com a mais e tentar fazer uma gestão de energia. Né? Ah, não, mas né, tem que golear agora. Não, 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 não. 1-0 já é o suficiente, é os 3 pontos, já garantiu os 3 pontos, é gestão de energia. A gente tem um jogo muito importante no sábado, que é um clássico, Choque Rei, fora de casa, lá no Morumbi. Então, eu particularmente, cara, eu vou falar para vocês, eu acho que o Palmeiras tinha que ter usado o jogo para fazer gestão de energia. Conseguiu fazer 2-0, mas num vacilo tomou 2-1, aí assim o jogo fica perigoso. Né? Mas mesmo assim, eu acho que o Palmeiras tinha que ter, ó, trocado já os caras, visto como é que ia ficar, tentar descansar quem tivesse que descansar, tomar cuidado com o cartão amarelo. Acho que é isso. Por quê? Porque não acredito, eu não acreditava que o Botafogo ia oferecer riscos ao Palmeiras. Claro que o Palmeiras vacilou e tomou um gol. Mas se a gente pensar em oportunidades que o Palmeiras perdeu, ó, o Palmeiras perdeu uma oportunidade com o Maurício na cara do gol. Ele acabou chutando para fora, não conseguiu nem ter a qualidade de acertar o gol. E aí o pessoal vai falar assim: ah, o Abel, o Palmeiras jogou mal, o Abel faz esse time jogar. Que culpa o Abel tem do Maurício chegar na cara do gol e chutar para fora? Qual a culpa do Abel nisso aí? Eu não vejo culpa do Abel. Aí o outro lance, um lance, o Evangelista conseguiu dar um gás, conseguiu roubar a bola, chegou na cara do gol, tocou pro Larson, Larson chuta em cima do goleiro. Que culpa o Abel tem do Larson finalizar em cima do goleiro? Ainda podia tocar pro Vitor Roque. Então, eu, particularmente, podem até me chamar de Abelzete, Abelete, eu sou a favor do trabalho do Abel mesmo. Eu entendo e acredito que quando o jogador finaliza para fora, na cara do gol, finaliza em cima do goleiro, chuta o chão, isso não é culpa do Abel. Pelo menos na minha opinião, não é culpa do Abel. Então eu acho que o Palmeiras fez um jogo seguro hoje, consistente. Teve alguma chance para fazer 3 ou 4. E os jogadores erraram. O Abel tem culpa dos jogadores erraram? Ou não era para ele escalar o Vitor Roque? Vitor Roque também chegou, fintou ali e tal, levou a bola para a direita, chutou o chão, a bola foi pro tiro de meta. Então, o palmeirense, a gente tem que. Isso é só uma opinião, né? Eu penso assim, que a gente tem que ir com tranquilidade. Com tranquilidade. A gente ganhou do Mirassol de 1-0 e foi aquela. Aí o Abel veio para a entrevista, falou do calendário, falou de fadiga, ele, na minha opinião, falou só verdades. E qual é o problema de você falar verdades na entrevista, na coletiva? Ué, o repórter perguntou, mas o que você acha que o Palmeiras não rendeu no segundo tempo? Ele falou, o Mirassol em um mês jogou 3 jogos, o Palmeiras em um mês jogou 8. Então, é fisiológico, isso acontece, é fisiológico. E hoje ele falou, deu outra entrevista, uma aula na entrevista de novo. Ele explicou, ele falou, olha, ele deu exemplos dos jogadores do Palmeiras. Ele falou Flaco Lopes, Gustavo Gomes,
o Carlos Miguel, claro que o Carlos Miguel ele não tem né, essa intensidade no jogo, né, essa fadiga no jogo. A gente falou do Marlon Freitas, que são jogadores que jogaram mais até agora. E ele explicou, o Gomes aguenta jogar 30 jogos, mas tem jogador que não aguenta jogar 30 jogos. Ele falou, isso é fisiológico do atleta, do jogador. Então, eu penso assim, palmeirense, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em analisar e acreditar, esperar que o Palmeiras vai dar show, sabe? Ah, não, é o Mirassol, é em casa, vai dar show. Ah, é o Botafogo com a mais, tem que ser 4-5-0. A gente tem uma temporada longa e no Campeonato Brasileiro, 2-0 é 3 pontos e você não tomou gol. Então a gente tem que pensar por esse lado também. Qual é o time hoje que detona, que, nossa, não é, a gente tem que ter um pouco de paciência, não vou dizer paciência, mas um pouco de cuidado com as análises, com aquilo que a gente cobra da diretoria da comissão técnica. Da diretoria, talvez, da presidente, a gente pode cobrar um pouco mais, mas da comissão técnica, eu penso que o Palmeiras tem feito bons trabalhos, bons jogos. Contra o Mirassol, eu achei um bom jogo. Ah, mas sofreu. Sofreu, conseguiu defender. Na minha opinião, o Abel explicou isso muito bem, que tem que fazer gestão. O time do Mirassol estava muito mais inteiro e isso é físico. Não é tanto tático ou técnico. Ah, não, o cara não soube ajustar o time. Existe um outro time que está melhor fisicamente, que pode estar melhor ali no momento técnico, tático, sabe, que vai correr um pouco mais que você. E a gente, na minha opinião, a gente tem que valorizar que o Palmeiras é um time que é difícil de se ganhar do Palmeiras. É difícil ganhar do Palmeiras. O Palmeiras tem que jogar muito mal para ganhar do Palmeiras, cara. Então, o Palmeiras perde poucos jogos no ano, poucos jogos assim na temporada. Isso aí a gente tem que, sabe, com louvor, sabe? Falar assim, pô, não, o Palmeiras é um time cascudo mesmo. Então, ó, Abel Ferreira, todas as entrevistas dele, quando ele não quer ficar falando que, os palmeirenses de verdade, agora ele falar de gramado, falar do calendário, só tem 2 dias para descansar, para mim tá tudo certo, entendeu? Então, cara, é valorizar essa vitória. Né? O São Paulo acabou perdendo para o Atlético Mineiro, então o Palmeiras está na liderança. Está jogando agora o Fluminense e Vasco. O Fluminense tá ganhando do Vasco. Então tá todo mundo ali com 16 pontos. Não sei se o Fluminense consegue passar o Palmeiras, né? Mas eu sei que tá todo mundo ali com 16 pontos. Então, o palmeirense agora é comemorar essa vitória, entender que o Palmeiras tem sido cascudo, tem sido difícil ganhar do Palmeiras. Não achei que o Palmeiras jogou mal, achei que o Palmeiras criou o suficiente para fazer 3 ou 4-1. Os jogadores, infelizmente, erraram. E nesse caso que o jogador erra, finaliza mal ou toma uma decisão errada, nesse caso eu não tenho como colocar a culpa no treinador. Então, eu sou a favor do Abel. Pode falar que eu passo pano, que não tem problema nenhum, cara. Eu vou sempre tentar analisar as coisas de uma maneira diferente. De tentar enxergar as coisas de positivo que eu tô vendo nesse time do Palmeiras. No empenho, no desempenho e nos resultados também. Beleza, acho que eu já falei tudo aí nesse jogo aí. Então, a Palmeirense, se prepara aí. Sábado tem um jogo muito importante, clássico Choque Rei, Palmeiras e São Paulo lá no Morumbi. E é isso aí, ó. Esse ano a gente já bateu na cara de todo mundo. Batemos no Santos, batemos no São Paulo 2 vezes e batemos nos coitados de Itaquera. Então, vamos torcer para a gente continuar batendo na cara desses nossos rivais aí. Beleza? Dito isso, cara, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Saudações verdes.